Olá, meus queridos seguidores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nação Astral. E eu, Andréa Pinheiro, selecionei para vocês hoje um tema que é muito importante para mim e é muito importante no mapa, pois ele lida justamente com a nossa relação com os nossos filhos. E eu, sendo mãe, não poderia deixar de utilizar e partilhar com vocês as informações que eu sei sobre o assunto, sobre esse estudo que eu própria fiz do setor do meu mapa, analisei do meu filho, e foi um divisor de águas, porque a minha relação com ele mudou bastante, melhorou muito, e principalmente naqueles anos mais difíceis que são da adolescência, né? Todos nós passamos por isso. E hoje ele é um homem, um jovem, que completa 18 anos. Hoje, dia 18, ele completa 22 anos. E cada vez mais a gente tem se relacionado melhor, se compreendido, dentro das diferenças que todos temos. Mas tem sido muito bom para mim. Então, foi muito importante. Como foi muito importante para mim, eu vou compartilhar com vocês, com a ajuda do que eu analisei no meu mapa e no mapa dele, para poder passar essa informação para vocês. Certo? Vem comigo. O setor do mapa que consideramos como o mais importante para avaliar essas questões é a casa 5. Por que a casa 5? A casa 5 é o setor que trata, entre vários assuntos, sobre os filhos em nossa vida. Então ele nos ajuda a identificar que tipo de pais nós podemos ser, mães e pais, os filhos, que tipo de filhos podemos ter, né? Muitas vezes no nosso próprio mapa vai aparecer, vai já sinalizar para nós que relação vamos ter com eles, que tipo de regras vamos estabelecer, as atividades, desde a educação ao jeito de brincar com os nossos filhos ou não, a relação, a possibilidade até de identificar se podemos ter mais de um filho, se a pessoa tem uma tendência a ser mais fértil ou não, as personalidades. Então, são várias coisas. A casa 5, além de tudo, ela trata, ela aborda a criatividade, prazer, o legado que deixamos, né? O nosso eu se expressando. Então, se pararmos para pensar, criar um filho envolve todas essas coisas. É o criar, é ser criativo e dedicado a essa tarefa. Para que seja bem sucedida, ela tem que também nos dar prazer, ela tem que nos fazer bem, ser satisfatória. E é onde damos o melhor de nós, da nossa expressão. Então é muito interessante ser, né? Não é à toa que há toda essa relação. E mais uma vez, nesse vídeo eu estou usando a mandala que representa o signo dessa temporada, que é a mandala de Libra. E temos aqui as casas astrológicas, começando pelo signo de Áries, tá? Quer dizer, seria uma mandala padrão, e que começa no signo de Áries e vai passando por todos os signos até chegar ao último, que é o signo de Peixe. E eu também já comentei em outros vídeos aqui que essa mandala é a padronizada, mas ela varia de cada pessoa. Então, quem tem um ascendente, por exemplo, no signo de Câncer, Câncer vai aparecer na casa 1. Na casa 2 será Leão, na casa 3 Virgem, assim sucessivamente. Então varia de pessoa para pessoa. Estou usando uma mandala padrão. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui na casa 5, ao invés do signo de Leão, tivéssemos o signo de Áries. Que características eu posso esperar, ou a gente pode esperar de encontrar numa pessoa, tá? Uma mãe, um pai, que tenha Áries na casa 5? Provavelmente, o tipo de paz, o tipo de criação, o tipo de relação que vai ser estabelecida com os filhos vai ser uma relação de muito movimento, de muita atitude, de muitas atividades, ao mesmo tempo também uma relação de muitas regras, de hierarquia, sim, né? O pai e a mãe sempre vai ter a última voz,
mas ao mesmo tempo uma relação em que se incentive o filho a ser autônomo, independente, a ser ativo, a ser pioneiro nas atividades, a usar a sua criatividade, a ser competitivo. Então, o jeito de brincar vai ser normalmente usando muito mais o corpo, brincadeiras físicas mesmo, e regras sempre. Se for uma criança, por exemplo, porque pode ser, falando dos pais, do seu jeito como pai ou mãe, mas pode ser também do seu jeito enquanto filho. Se for alguém que tem Áries aqui, na casa 5, enquanto filho, quer dizer, eu posso, vamos supor que fosse a minha mandala, se eu tenho Áries, eu posso ser uma mãe exatamente, ter essa tendência de ser como já descrevi, e os meus filhos podem ser aqueles que vão ser o líder entre os colegas, pode ser aquela criança que desde cedo já quer fazer coisas sozinhas, escolher, decidir, e é importante que ela pratique esporte para que ela não seja agressiva com os outros, que pode fazer bico, ter birra e não querer expressar isso através de uma agressividade. Crianças também que vão se espelhar muito nos pais, observar o pai como herói, aquele modelo a ser copiado. Então é importante saber, imagina, pessoa que tem Áries na casa 5, é importante ela saber que até as expectativas que a criança tem em relação a ela, como vai ver, né? A criança se espelhar em você. E também para os pais é importante entender por que às vezes eles tomam certas atitudes, que nem sempre uma criança quando bate o pé que ela quer alguma coisa, isso não é uma coisa agradável. Mas como lidar com isso? Então quando você aprende como funciona a coisa, é mais fácil lidar, a gente consegue lidar melhor com os nossos filhos através do mapa. E esse é o objetivo, como eu falei desse vídeo. Então, resumindo, para encerrar esse exemplo do signo de Áries, na casa 5, ser o pai ou a mãe que tenha esse posicionamento tenderá a ser alguém que é muito amigo do seu filho, mas que vai saber impor regras, que vai ter uma hierarquia, mas vai ter um jeito jovial de ser, de brincar, de se movimentar, fazendo muitas atividades físicas como as crianças gostam. E isso é bem bacana. E pode ser alguém também que tenha filhos com essas características que eu também descrevi, né? De precisar de estímulo constante, atividade frequente, não conseguir parar quieto, querer ser o líder entre os colegas, desde cedo, seja na escola ou não, querer ter pressa de terminar as tarefas para poder brincar logo. E é importante que seja uma criança estimulada aos esportes para que ela libere a agressividade dela. Outras dicas importantes além da casa 5. Verificar em que casa está o Sol e em que casa está a Lua. Por que o Sol e a Lua? O Sol, ele representa na astrologia a energia, a vitalidade, o criar alguém, né? A criação, dar vida. Então é legal e essencial que a gente observe se há algum aspecto do Sol, do seu mapa astral, com a casa 5, ou com o signo que está na casa 5, ou com o regente dessa casa. Aqui no caso, se fosse Áries, que foi o exemplo que eu falei, o regente de Áries é Marte. Então, ver se o nosso Sol tem alguma relação com Marte também pode contar muito, né, em como será essa relação do pai com seu filho. Lua, né, que é, no caso, o regente do signo de Câncer. Então, digamos que eu tenho a Lua, o signo de Marte está aqui, mas eu tenho a Lua aqui dentro. Também representa muito uma satisfação, um agrado em nutrir, em cuidar, em amamentar. Então é a maternidade com essa característica. Aí já ameniza um pouco essa agressividade, essa movimentação ariana. Então provavelmente vai ser um pai, né, ou uma mãe que vai curtir se movimentar, mas vai ter a hora do aconchego, do cuidar como sendo um momento muito especial. E vice-versa, filhos também que podem estar agitados, daqui a pouco busca o colo de uma forma como sendo um momento muito especial, né? Isso no sentido positivo. Se não fosse positivo, no sentido que não seja positivo, seria algo de uma dependência muito grande emocional, mas que pode ser amenizado pelo fato de ser em Áries, que é um signo mais explosivo, mais independente, digamos assim. E assim será
Vários planetas, para alguns astrólogos, pode representar, né, no entendimento de alguns astrólogos, seria a possibilidade de vários filhos, mas isso varia de profissional para profissional, de análise por análise. Em outros casos, ter um signo ou um planeta, por exemplo, Saturno, para algumas análises, né, alguns astrólogos que analisam, Saturno aqui representaria dificuldade de ter filhos. Para outros, ou em outras análises, pode ser visto também como rigor, disciplina. Então, às vezes, a pessoa não vai ter dificuldade de ter filhos. Vai ter Saturno na casa 5, vai ter vários filhos, mas vai ser muito rigoroso, disciplinador, rígido. Alguém que quer colocar o filho sempre em ação no sentido de trabalhar, de visar a seriedade das coisas para que ele conquiste as coisas por meio do seu trabalho. E, se for em excesso, pode representar uma dificuldade realmente de quem é a mãe ou o pai dessas crianças, desses filhos, que não conseguiu resolver certas questões em si. E aí são questões que precisam ser trabalhadas na própria pessoa para que ela não socobre excessivamente dos seus filhos. De uma forma negativa, né? Que chega a ser extrema, por ser questões próprias. Então varia de planeta para planeta. Vênus, por exemplo, Vênus na casa 5 está muito relacionado a ter uma relação de amor, de paz, uma relação forte, afetuosa. Então representa uma boa sorte na relação. Júpiter também tem essa característica, só que vai além no sentido de valorizar na educação dos filhos, ensinar justiça, ensinar a religião, valores, ética. Então varia. Então, para diversos signos, podemos ter signos não, diversos, dependendo do planeta, diversas serão as interpretações. Mercúrio tem muito a ver com a comunicação, ter uma boa comunicação, uma comunicação leve, versátil com os filhos comunicativos, pais também, ainda que possa ser bem instável em alguns momentos essa relação, altos e baixos, etc. Casa 5 aqui também. Urano pode indicar dar uma educação muito livre, muito moderna aos filhos, ser mais desapegado, esperar que eles sejam também muito independentes, e filhos também que possam ser com ideias muito avançadas e modernas e de liderança coletiva, com essa visão que Aquário tem, né? Já que Aquário é regido por Urano. Enfim, a minha intenção era mostrar para vocês, e acredito que foi claro, a importância de casa 5, dos planetas que possam estar nela, a relação desta casa 5 com o Sol e a Lua no mapa da pessoa, e como isso pode influenciar o lado dos filhos e o lado dos pais. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo comentários e meu contato para maiores dúvidas. O Instagram também eu tenho, com o mesmo nome do canal, que é Nação Astral. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem todos aqueles que apreciaram. E a gente se vê em breve. Até lá. Tchau.